Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, a todos os alunos aqui do canal Rascunho Teológico, todos os inscritos. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Nós estamos tendo aula de Cristologia, né? Quero agradecer as orações, as intercessões e as deprecações que tem feito em meu favor, né? Nesta oportunidade, irmãos, estaremos falando sobre os ofícios de Cristo. Quais os ofícios de Cristo? Dentre todos que nós conhecemos, nós temos sim informações bíblicas, com respeito aos ofícios miraculosos e os ofícios sacerdotais, os ofícios cristocêntricos, por que não dizer do Cristo vivo, o que nós servimos, adoramos, confessamos nossos pecados e atentamos para tudo quanto Ele tem nos dito e nos falado, ok? Então nós vamos trabalhar hoje, começando sobre os ofícios de Cristo. Nós estamos tendo aula de Cristologia, Nós vamos estar trabalhando um pouco sobre esta questão, tá certo? E isto posto, nós já vamos aqui, nós falamos sobre a natureza divina, a natureza humana, nós falamos sobre, e agora vamos falar sobre os ofícios de Cristo, todos os seus ofícios que temos informações, tá certo? Então vamos para a nossa aula propriamente dita. Em Israel, os ofícios mais importantes eram profeta, sacerdote e rei. Diga-se de passagem, todos os três prefiguravam a pessoa de Cristo para ser um rei teocrático, diferentemente diante das nações. Em Israel, os três ofícios que interligavam e mereciam respeito, e o acatamento do povo, por exemplo, o povo acatava, embora nem sempre o povo fosse tão fácil, tão fiel, aliás, a esse princípio. O profeta cabia a responsabilidade de transmitir de Deus os oráculos, ao povo, quer exortando, quer instruindo, quer consolando, quer vaticinando juízo ou trazendo promessas de dias melhores. Ao sacerdote cabia a responsabilidade de intermediar a relação entre povo e Deus, entre Deus e o povo, entre o povo e Deus propriamente dito, por meio de sacrifício de sangue realizado no tabernáculo, mais tarde no templo. O rei era o governante que representava a própria força divina, na nação, tanto com as leis que a regiam, não foram elaboradas por uma assembleia legislativa e de legisladores, assim, não foram elaboradas por esse, como o rei, mas como comum em todos os países, mas que foram dadas pelo próprio Deus, por meio de Moisés, no Monte Sinai. Então a junção dos três ofícios é o que se esperava de Moisés, ou do Messias, e estes são claramente encontrados na pessoa de Jesus. É sobre isso que vamos estar trabalhando, que encontrava aquilo que se esperava do Messias, encontraram sim em Jesus, afinal Jesus é o Messias, ok? Jesus como profeta não é apenas uma pessoa que prediz o futuro, Jesus não era apenas uma pessoa que prediz o futuro, mas um intérprete da vontade de Deus, um intérprete da vontade de Deus sob inspiração divina. Ele comunica a mensagem de Deus aos homens. A figura do profeta é altamente respeitada no conceito judaico, tanto nas escrituras, para eles, quando vamos observar, para eles são divididas as duas partes, a lei e profeta. Então os livros históricos e os poéticos estão inclusos aí nos profetas, porque os judeus entendem que os tais livros foram escritos por profeta. Então, por Israel ser um reino teocrático, tudo nele, o templo é simbólico, os sacrifícios, bem como os ofícios preponderantes,
aponta para a pessoa do Filho de Deus, ou seja, para Jesus. Um comentarista chamado Hodge, ele faz uma distinção entre o ministério profético e o mestre do mestre Jesus no Novo Testamento. Para ressaltar essa importância do ministério profético, ele diz assim: uma ampla distinção ele faz tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Profetas e mestres, os primeiros são inspirados, os últimos não são. Quanto à pessoa que recebe a revelação de Deus ou a inspiração da comunicação dele, é chamada de profeta nas Escrituras. Daí, todos os escritos sagrados serem chamados de profético. Portanto, quando foi predito que o Messias seria um profeta, também se predisse que ele seria um grande órgão de Deus para comunicar a sua mente, a sua vontade aos homens. Então é necessário compreender que o conceito bíblico teológico de inspiração transcende aí no sentido comum dado ao termo, ou seja, por inspiração entende-se que é dado pelo sopro divino. Por isso não é correto dizer que o cantor inspirado entoou um determinado cântico ou um poeta inspirado declamou, etc. e etc. Ao dizer que o profeta é inspirado, subentende-se que falou da parte do Senhor. Então o mestre, por sua vez, ele estuda, aprende e comunica o aprendizado a outros. O profeta fala em nome de outro. Todo crente familiarizado com a Bíblia, ele tem uma noção do significado da palavra profeta, Aqui aparece no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia apresenta o ofício profético como um ministério, como um dom espiritual, mas também com esmeremos também e estabelecer aí, nos esmeremos para estabelecer a distinção entre o ministério conhecido no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10 e Efésios, capítulo 4, versículo 11. E dom, nós vamos encontrar a profeta como um dom, ou a profecia no caso, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, verso 10, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37 e 39 e Atos 21, 9. Então vamos observar esses casos, tá certo? O profeta sempre é aquela pessoa que tem uma mensagem de Deus para entregar aos homens, sempre, Embora Moisés seja considerado pelo provérbio o primeiro profeta da Bíblia, Deus levantou seu irmão Arão para falar por ele. E disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Capítulo 7 de Êxodo, versículo de número 1, Jeremias capítulo 15, o seu versículo de número 19. Quando vamos observar, o profeta é alguém que fala em nome de Deus. A razão de Moisés ter seu irmão como um amparo foi devido à falta o fato dele se sentir despreparado para articular a fala entre o início no início da sua carreira. Vamos ver isso no capítulo 4, verso 10 a 16 do livro de Êxodo. No entanto, Moisés parece ter o seu problema de fala resolvido, tornando-se aí destaque como um profeta. A figura amparada por Deus, Deus tem um carinho muito especial pela pessoa do profeta. Podemos observar isso quando Abraão, por medo, ofereceu a Sara, sua esposa, a Abimeleque. Antes que aquele rei tocasse nela, o Senhor o advertiu. Então o profeta não pode ter medo. Ele advertiu aquela mulher em sonho, aquele homem em sonho, e disse que ela era mulher do profeta, mulher de profeta. Então foi o próprio Deus que disse, de Abraão. E se tocasse nela, morreria ele e toda a sua casa. Gênesis capítulo 20, verso de número 7. Então esse fato é lembrado pelo salmista, como ele nos adverte no Salmo 105, nos estrilos 13 a 15. E apesar disso, os profetas foram mortos
em Israel, conforme veremos, podemos observar em Mateus, capítulo de número 23, versículo 37. Depois a Bíblia faz menção de um profeta semelhante a Moisés. O Senhor prometeu que suscitaria um profeta semelhante a Moisés. O texto diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, versículo de número 15 e versículo 18. Depois que Jesus multiplicou os pães, peixes, alguma da multidão, lembrando que Deus prometeram a Moisés, vendo que pôs aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, diz: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então o povo já viu isso. Aquele povo já viu isso em Jesus. Capítulo 6 de João, no versículo 14, que coaduna com o capítulo 7, versículo 40, de João. Então esse profeta, ou essa profecia, foi ratificada por Pedro, no seu discurso após a cura do coxo, em frente à Porta Formosa, Atos capítulo 3, versículo 22. Afinal, ele cumpriu integralmente, na pessoa de Jesus, sua esperança messiânica. Os judeus incluem essa profecia por entenderem o que o ungido também seria também profeta. Então, a mulher samaritana guardava fortemente esse conceito de Moisés profeta. Ela disse-lhe mulher, Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Capítulo 4, verso 19 de João. E depois a mulher disse: eis, eu sei que Moisés, que se chama Cristo, vem, que quando ele vier, ele vos anunciará tudo. Capítulo 4, verso 25. Então o profeta comumente unia 3 métodos para cumprir o seu ofício. Primeiro, ensino, predição e operação de milagres. Esse era os ofícios do profeta. Em todo esse, Jesus realizou a sua obra profética, que já estava profetizado no Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, Atos, capítulo 3, verso 22, Mateus 13, versículo 57, Lucas 13, versículo 33 e João, capítulo 6, verso 14. Ok? Então, observe o quão contundente é o ministério profético de Jesus. A responsabilidade de quem ouve esse profeta. Ouvir esse profeta, ou seja, Jesus, a responsabilidade está posta. O próprio Pai Celestial cobrará severamente daqueles que não entendem as palavras desse profeta. Será que qualquer que não ouvir as minhas palavras e que ele fala em meu nome, eu requererei dele. Capítulo 18, verso 19 do livro de Deuteronômio. Quando o profeta veio, o próprio Deus confirmou que havia predito, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e a nuvem saiu em voz, e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus capítulo 17, verso 5. Então há uma ordem de Deus para que se escute esse profeta, ou seja, Jesus. Jesus, por sua vez, ele tinha plena consciência de ser esse profeta digno de acatamento. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras e não guarda. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu viste não é minha, mas do Pai que me enviou. João, capítulo 14, verso 24. Depois nós temos também uma figura interessante, que é o profeta popular. É mais fácil admitir que alguém diferente, por parte de uma mensagem especial, corrobora ainda por sinais, seja profeta, do que averiguar toda a verdade sobre essa pessoa para depois constatar que ela é alguém que porta o dom de profecia, ou dom profético. Entende também quais as implicações reais do seu ofício. Jesus foi chamado de profeta da mesma maneira que foi chamado de rabino, ou de rabi, aliás, de rabi, que quer dizer mestre. Então, chamar Jesus de profeta
não engrandecia tanto, porque o ofício profético conhecido no passado, não estava mais em vigor nos seus dias. Jesus era visto por parte do povo como um profeta, quando predizeram uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Mateus 16:14 nos alude isso. Visto que nessa perspectiva, Jesus podia ser um profeta, do mesmo modo como poderia ungir outros, ou surgir outros, mas não como o mesmo peso de profeta dos escritores passados. Só que deram essa conta de que Jesus era, só que se deram conta que Jesus era profeta, e não simplesmente mais um, quando despertaram sobre as coisas que ouviram e viam realizar. Então, o profeta era visto como alguém que estava na extremidade do tempo, ou no passado, ou no futuro, representando uma figura escatológica, conforme vemos em Joel 2:28, João Batista, embora se parecesse com os profetas do passado, era visto também como um profeta escatológico. A desconfiança que João fosse um profeta levou-as a perguntar: tu és profeta? João capítulo 1, verso de número 21. Por outro lado, o povo aguardava o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia de Malaquias sobre o retorno do profeta Elias. Então, esses associavam o profeta Elias ao Messias. Então, guardando disso, Jesus tacitamente que João era o Elias que havia de vir. João ou Mateus capítulo 11, verso de número 14. E quando Jesus seria um profeta escatológico, ele estava dando início a uma nova era. Aos poucos, o povo começou a ver em Jesus uma verdadeira figura de profeta, conforme entendimentos que se tinha desenvolvido sobre o ofício, com base nas profecias dos seus ancestrais. Por exemplo, todos ficavam espantados como aquele que interrompeu um cortejo do filho da viúva de Naim. Ele deu ordem ao morto que se levantasse, e este atendeu, e de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo de número 16. E a fama de Jesus dentro do ministério profético chegou até o palácio de Herodes, e ouvindo isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse: João, a quem batizava, suscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Marcos capítulo 6, verso 14. E o ministério profético de Jesus, propriamente dito, na expectativa messiânica do povo, levava a esperar um profeta escatológico. E judeus compreendem haver duas categorias de profeta: o nabi, ou seja, o profeta estático, o profeta profissional, que omitia oráculos. A nação não queria um profeta que pertencesse a uma corporação profissional, mas que ele tivesse uma vocação pessoal e direta. Então, o ofício de profeta cabe perfeitamente à pessoa de Jesus, por dois motivos. Primeiro, é que por ele ser o mais autêntico porta-voz de Deus na terra. E segundo, por ele ser a própria palavra encarnada. Então, tem o poder de oferecer a esperança escatológica requerida pela nação. Ele tanto fala em nome do Pai, conforme está em João 8:26, como também por sua autoridade pessoal. Eu, porém, vos digo, apesar disso, não foi escrito, não foi aceito como um profeta, ou seja, que alimentava esperança. Então, as predições proféticas de Jesus, elas estão contidas na Bíblia. Uma das características do profeta do Antigo Testamento era anunciar algo ou algum fato que ocorreria no futuro. Somente Deus pode capacitar alguém a anunciar o fim de algo, antes de começo aconteça. Isso que dá credibilidade ao profeta,
que anunciou o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digo eu, meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Capítulo 46, verso 10 de Isaías. Então Jesus, a esse exemplo desse profeta, anunciou, por exemplo, a destruição de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse, na verdade, tudo isto que verde vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus, capítulo de número 2, capítulo de número 24, versículo de número 2. Então, os acontecimentos que marcaram o fim da história, que foram preditas por Jesus em seu discurso escatológico, Mateus 24, Mateus 25, inclui o retorno nas nuvens dos céus. Né? Então Jesus profetiza sobre o seu próprio futuro, bem como a cidade de Jerusalém. Tanto eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, uns deles matareis e crucificareis, e os outros deles assaltarei as vossas sinagogas e perseguireis da cidade em cidade, para sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias. Né? Então as palavras, profecias, elas são confirmadas. Né? Jesus se auto-intitula profeta, ele nunca omitiu essa função. Né? Nunca omitiu. O texto que eu li há pouco está em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 39. Não é? Quando estamos falando do ofício de Cristo, nós temos que nos recorrer mesmo da Bíblia, né? Propriamente dito. Né? Então Jesus nunca omitiu essa verdade, nunca omitiu essas realidades. Pelo contrário, Jesus ele não omitiu nada relativo à sua pessoa. Então os judeus ficavam escandalizado a ponto de querer apedrejá-lo. Por isso, parecia-lhe presunçoso demais, que afirmava que Jesus sobre si. No entanto, era pura verdade. Mateus capítulo 8, versículos 55 a 59. Jesus mostra claramente que apenas não tinha consciência de ser profeta, como se dizia profeta, mesmo sabendo quanto isso incomodava os seus opositores e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, e não há ser a não ser na sua própria casa. Mateus 13, versículo 57. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não se suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas capítulo 13, verso 33. Colocou-se também no nível de igualdade dos profetas do Antigo Testamento, conhecido de seu povo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e um deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis na vossa sinagoga, e o perseguirei na cidade. Mateus 23, versículo 34. Ele não só dizia que era profeta, mas foi conhecido por muitos, né? Independente da autoproclamar-se profeta, pessoas de forma circunstancial, né? Afirmava, via, reconhecia, sabia, tinha consciência de que Jesus era o profeta. Então, qual era a característica de um profeta? Era conhecido em Israel, possuía pelo menos uma dessas 4 características que eu vou citar aqui: ensinar, denunciar, prever e operar milagre. Vou repetir: característica de profetas, né? Em Israel era considerado 4 características. Um profeta tinha que ensinar, denunciar, prever e operar milagres. E Jesus cobriu todos esses itens no seu ministério profético. Né? Moisés, Elias, Eliseu parecem ser os únicos profetas do passado que atingiram esse nível. Quanto aos demais, nota-se que não operaram milagres. Tem vários profetas que não operaram. Alguns profetas menores denunciaram, mas também não ensinaram e nem fizeram qualquer previsão do futuro. Jesus ensinava, conforme Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que é o Sermão do Monte. Ele denunciava, Mateus capítulo 23, versículo 31. Ele fazia previsões, Mateus capítulo 24 e 25. E operava milagres, conforme registra Lucas capítulo 6, verso 19. Então, ela era a fonte, ela é a própria fonte, a revelação do Pai aos seus. Né?
Então ele, enquanto os profetas do passado aprendiam de uma inspiração de cima, dependiam da inspiração de cima, para proferir uma profecia, Jesus era a própria fonte de conhecimento, da revelação, porque o poder profético emanava dele mesmo. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Lucas 6,19, João 8, 38 e 58, João 10, versículo 18. Depois nós temos a revelação do Pai aos seus filhos, aos seus. A principal obra vicária profética de Jesus em relação aos seus discípulos, posteriormente a igreja formada era revelada ao Pai. Então ele principiou-se essa revelação, mas não concluiu. Prometeu dar continuidade por meio de compartilhamento aos seus discípulos. E ele diz: e fiz conhecer o teu nome, e fareis conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele e neles esteja. João 17, 26, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, e João 1, versículo de número 18. Ok? E assim, pouco chamado de profeta. Curiosamente, o apóstolo, as epístolas do Novo Testamento não falam de Jesus como profeta. A razão disso é que os escritores não têm preferência por esse título, mas não colocaram também Jesus em nível de igualdade dos profetas que foram antes dele. Observa-se bem isso lá em Hebreus. No passado, Deus falou pelos pais, pelos profetas, e agora fala pelo seu Filho, e não pelo profeta Jesus. Capítulo 1, versículo de número capítulo 1, versículo 1 de Hebreus. Então, Jesus era profeta, tem o ministério de profeta e exerceu o ministério profeta. Ele até hoje perdura esse ministério na igreja. E assim sucessivamente. Então, na próxima aula, vamos estar tratando Jesus como sacerdote. Nós vamos trabalhar na próxima aula Jesus, o sacerdote. Depois vamos trabalhar Jesus como rei, e assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Então, observe que todo esse ministério profético de Jesus, dentro dos seus ofícios, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dividir em partes. Na próxima aula estaremos falando sobre Jesus, ou sacerdote, ou sacerdócio de Jesus, tá certo? Deus abençoe todos, no nome precioso de Jesus, e até a próxima aula.